O tema é: as suas lamparinas estão acesas? É forte. Eu quero perguntar para o povo desse lado que eles não entenderam. As suas lamparinas estão acesas? Se não, vamos acender hoje. Mateus 25. E nós temos pregado sobre as parábolas do reino. Domingo passado nós pregamos sobre a parábola da grande ceia. Hoje nós vamos pregar sobre a parábola das bodas do cordeiro. E diz assim, Mateus 25. Jesus disse assim, olha só, acompanha comigo aqui na tela, que a sua tradução vai estar um pouquinho diferente. O reino de Deus, Jesus disse, é como 10 moças virgens, que com lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. Só para você saber, os crentes têm uma compreensão errada desse texto. Eles pensam que essas 10 virgens iam casar com o noivo. Mas essas 10 virgens não eram noivas, elas eram madrinhas. Depois eu vou te explicar isso. 5 dessas moças eram tolas. Espero que você não seja, nem eu. E 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo, com azeite. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. O noivo, Jesus, está demorando um pouco? Sim, sim. No meio da noite, alguém gritou: ele está aqui, o noivo está aqui. Saíram para recebê-lo. As 10 virgens saíram com as suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: nossas lamparinas estão se apagando, empresta-nos um pouco do azeite, do óleo. As virgens prudentes responderam: não há o bastante para todas. Se querem o óleo, vão comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam aos postos para saudá-la foram para a festa, e a porta foi fechada. Depois que a porta foi fechada, filho, ninguém mais entra. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta, suplicando: estamos aqui, deixa-nos entrar. O noivo, porém, perguntou: eu não conheço vocês. Acho que não. Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem quando o noivo vai chegar. As suas lamparinas estão acesas? Porque você tem uma lamparina aí. Ela pode estar acesa ou pode estar apagada. Mas se estiver apagada, hoje ela pode acender. Rapaz, você vem que assistir com a camisa do Palmeiras bem na minha frente, pregando. Tem coisa que o pastor Aloysio estava falando para mim, que tem uns irmãos que vai lá em Goiânia, senta nas primeiras cadeiras e dormem, só para provocar ele. Tem uns caras que vêm e sentam aqui, porque você que sentar na primeira cadeira, você nem pode pensar em dormir. Quer dormir, senta lá no fundão. Ó, lá no fundão. Agora sentou aqui, você vê que eu sou uma pessoa benigna, pastor Jefferson. O cara vem com a camisa do Palmeiras na minha frente, eu vou ficar aqui pregando o tempo todo olhando para o emblema do Palmeiras. Mas vamos lá. E vai receber ainda. E vai receber ainda sendo palmeirense. Olha como Deus é bom. Glória a Deus. Porque a nossa igreja tem corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos. Flamengo também tem aqui. Mas vamos lá, meus irmãos, que bom que nós estamos aqui em família, vamos pregar a palavra de Deus, e hoje nós vamos pregar sobre a parábola das 10 virgens, nós estamos pregando sobre as parábolas do reino, amém? E aqui em Mateus 25, Mateus capítulo 25, Jesus fala da sua vinda, Jesus voltará, essa é a maior esperança da igreja, Jesus voltará. Em Mateus 25, Jesus ele conta 2 histórias que nós chamamos na Bíblia de parábolas. Ele conta a parábola das virgens e depois ele conta a parábola dos talentos. Nós vamos daqui a pouco, daqui uns próximos domingos, nós vamos pregar a segunda parábola, que é a parábola dos talentos, que o Senhor recompensa os seus filhos.
E hoje nós vamos ficar na parábola das virgens. E aqui, Jesus, ele, para explicar a sua volta, o reino, a igreja, ele conta essa parábola. E essa parábola, ele conta assim como um casamento de gente rica. Essa parábola das 10 virgens, Jesus está contando assim sobre como nós, os crentes, precisamos ser diligentes, vigilantes, porque ele pode voltar a qualquer momento. Sim ou não? E essa parábola descreve um casamento grandioso. Porque quando a gente fala casamento, a gente lembra do nosso, né? Mas o casamento do Brasil, ele é bem diferente do casamento lá do Oriente. Jesus aqui, ele descreve como que funcionava um casamento do Oriente, e ele compara a sua vinda com um casamento. E eu não sei se você sabe, aqui no Brasil nós temos alguns estágios para um casamento. E quais são os estágios? Namoro, noivado e casamento. No meu caso mesmo, foram quase 4 anos esse tempo todo. A mãe da pastora Miriam falou que eu só ia conversar com ela depois de 1 ano. Forte. Mas depois que ela me conheceu, hoje eu sou o melhor genro que ela tem. O melhor também e o pior, porque só tem um, né? Então, aleluia. E nosso estágio de casamento é isso aí, basicamente: namoro, noivado e casamento. Na Palestina, na época que Jesus contou essa parábola, e os discípulos estavam compreendendo perfeitamente o que Jesus estava falando, porque Jesus está falando de um grande casamento. E o primeiro estágio de um casamento naquela época era o compromisso que era feito através do noivo e a noiva. E o pai do noivo, ele tinha que pagar um dote para a noiva, para o pai da noiva. Não é assim, Jeff, você foi lá, pegou a Joana e não pagou nada de graça. Não era assim, não. Você tinha que ir lá e pagar um dote. Você tinha que ir lá, você quer casar com a Joana? O que você vai me dar? Um boi? Um cabrito? Merece 10? Faz uma médiazinha aí, legal. Então, o primeiro estágio do casamento tinha um compromisso formal. O pai do noivo, o rapaz interessado, ia lá para o pai da noiva e falou: olha, meu filho quer casar com a sua filha e nós vamos dar aí um presente para ela. Aí o pai da noiva ia dizer: não, é isso aí, ou não, ou está muito baixo, eu quero algo maior. O segundo estágio do casamento lá no Oriente, para você entender essa parábola, é quando era realizada uma cerimônia com os pais do noivo e os pais da noiva, e eles faziam promessas mútuas. O que o seu filho vai fazer para minha filha? O que a sua filha vai fazer para o meu filho? Esse era o segundo estágio. E havia um terceiro estágio, que é onde nós vamos entrar aqui na parábola, quando havia de fato o casamento, no qual o noivo, ele era acompanhado com seus amigos e buscava a noiva na casa do seu pai e a levava em cortejo de volta para a sua casa. E é aqui que entra essa parábola. Então essa parábola, ela entra no casamento da terceira fase, ou seja, o noivo, ele está indo em direção à casa da noiva. E na casa da noiva ali, ele vai em direção para pegar a noiva e levar para sua casa. Mas nesse estágio do noivo vir para a casa da noiva, os amigos do noivo vinham com ele, e haviam ali 10 virgens que seriam as madrinhas. Só para você entender. E aí o que acontece? O noivo, ele se atrasa. Você vê, o noivo, se você ler o texto da Bíblia Sagrada, que horas que chegou o noivo? Tem alguém aí ainda ou não? O noivo chega meia-noite. Meia-noite, eu sei que para nós é um pouco estranho e ele se atrasa, mas na cultura da época o noivo não chegava cedo. É como algumas noivas hoje, não chega cedo. Às vezes o pastor tem que esperar 3 horas para fazer o casamento. E aqui, o noivo se atrasa, chega meia-noite, e quando ele vai se encontrar com a noiva, ele esperava que as madrinhas estivessem com as lamparinas acesas, as testemunhas.
Ele esperava que as madrinhas ali estivessem atentas, porque na época não tinha iluminação pública, era um breu, era uma escuridão. O noivo chega perto da casa da noiva e ele espera que as madrinhas, 10 madrinhas, estejam todas ali atentas com as lamparinas acesas, para que ele possa chegar ali na casa da noiva. Mas sabe o que aconteceu? Dessas 10 madrinhas, dessas 10 virgens, quando o noivo chega ali, tinha 5 que estavam com as lamparinas acesas. Elas levaram as lamparinas e levaram também um azeite extra. Por quê? Toda pessoa sábia é providente. Ela pensa assim: olha, se acabar o óleo, eu tenho um óleo de reserva. É que nem irmãos que andam só no tanque na reserva. Ele anda no tanque da reserva e acaba a gasolina. Mas um homem sábio, quando chega no meio tanque, ele já reabastece. Será que eu estou falando com algum homem aqui? Não. E aí, as outras 5 virgens, as tolas, as imprudentes, elas só levaram o suficiente. Elas não levaram nada extra. E aí o noivo atrasou. E aí o azeite que elas programaram para ser o suficiente, o azeite acabou. E quando o noivo chega, esperando ver aquelas 10 virgens com as lamparinas acesas, para ele poder se encontrar com a noiva, e aí só tinha 5 com as lamparinas acesas. Diga aí, misericórdia. As moças, elas não levaram o óleo extra. Você pode achar pouco isso. Ah, pastor, mas faltou lá 5, não tem problema. Mas você não sabe o problema. Por quê? O noivo chegando, ele ia encontrar as 10 madrinhas, as 10 virgens ali. E depois essas 10 virgens iriam entrar na casa da noiva, para o noivo pegar a noiva e levar para sua casa. Só que o noivo viu que tinha 5 que as lamparinas estavam apagadas. Ele pegou as 5 que as lamparinas estavam acesas, entrou ali pela recâmara, entrou na casa da noiva, e as 5 foram comprar azeite. Agora, meia-noite, filho, você vai encontrar alguma coisa aberta para comprar? Está tudo fechado. Aqui em Mauá, então, meia-noite, filho, é só boate aberta. Não é verdade? Aí elas saíram para comprar, e quando elas saíram para comprar, o noivo veio. E quando o noivo vem, ele pega as 5 madrinhas, as virgens ali com as lamparinas acesas, e ele entra e elas ficam para fora. A moral dessa história é muito simples. Jesus vai voltar. Ele é o noivo. E ele espera que as nossas lamparinas estejam acesas. Por isso que você tem que ter um azeite extra. Porque tem crente que ele só tem o azeite assim para ele. Mas deixa eu falar para você. Uma verdadeira virgem, ele tem azeite para ele, para ela. E se alguém precisar de mais, eu também ministro. Que tem gente que só tem para ele. Ó, pastor, eu estou vivendo uma vida cristã aqui, mas só dá para mim isso aqui. O que eu li da Bíblia hoje só dá para mim. O que eu orei só dá para mim. Se alguém chegar perto de mim, eu nem falo nada, porque é só para mim. Não. Toda pessoa que tem uma lamparina acesa, ela quer ter um extra. Isso chama-se unção. A unção é o extra de Deus na sua vida. Diga aí, em nome de Jesus. A unção significa que você precisa de um extra. Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado. Se Jesus voltar amanhã, eu estou preparado. Se Jesus voltar daqui a 1 ano, eu estou preparado. Ele pode voltar daqui a 10 anos. Eu estarei com as minhas lamparinas acesas para a glória de Deus. Quantos podem dizer aí? Fique tranquilo. Se a sua lamparina está apagada, hoje no final nós vamos aquecer a sua lamparina. O Espírito Santo vai aquecer você, para ficar essa lamparina acesa. E todo dia você vai botar mais combustível, mais azeite, e ela não vai se apagar, em nome de Jesus. Vocês estão comigo aí? Daí digam glória a Deus aí. E nessa parábola aqui eu quero tirar algumas lições. Primeira lição: Jesus convida a igreja para desfrutar da grande festa do seu casamento. Olha só, Mateus 25, verso 1. Jesus disse assim: o reino do céu será
Pois semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias, as suas lamparinas, e saíram para encontrar o seu noivo. Não sei se você sabe, o cristianismo é a única religião que diz que o seu Deus, que é o noivo, vai casar um dia com a sua noiva. Jesus virá um dia buscar uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Há uma promessa que haverá uma festa no céu, quando Jesus voltar, quando nós dissermos, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, haverá uma grande festa, onde o noivo que é Jesus vai casar com a sua noiva, que é a igreja. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? E isso que Jesus conta aqui no livro de Mateus, é confirmado lá no livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso 7, ali quando fala do casamento de Jesus com a igreja, olha só, Apocalipse 19, 7. Diz assim, regozijemo-nos. Regozijar, para quem não sabe, é uma alegria muito grande. É tipo quando o seu time faz um gol, sabe como é que é? Uma alegria. Mas ninguém está alegre aqui. Uma alegria. Uma alegria. Regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe a glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Quem é o Cordeiro? Jesus. E quem é a noiva? A igreja. Olha o verso 8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, olha só o que o anjo disse. O anjo que está falando com João. Escreva, João. Olha, o anjo diz assim, João, escreva essas coisas. São tão boas notícias do casamento do noivo com a noiva. Vai ser uma festa maravilhosa. E ele diz assim, olha, João, escreve isso. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Felizes. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Deixa eu falar para você, se você não entendeu bem, você está com essa cara ainda de testemunho de Jeová. Você foi convidado para um grande banquete. Aleluia! Qual foi a festa mais grandiosa que você já participou? Pense nisso aí. A festa mais bonita. Não essas festinhas de hoje que o noivo fala assim, despede-se os noivos na porta da igreja. Pelo amor de Deus, né, filho? Faz pelo menos lá uma sopinha para os convidados. Eu acho que nós pastores não deveríamos nem em casamento que não vai ter festa. Vai ter festa? Não, então nós não vamos em casamento. E eu não estou falando de coisa grandiosa, não. Alguma coisa, filho, esse negócio de faz a cerimônia. Despede-se os noivos na recepção da igreja. Um frango com quiabo, pelo menos. Eu me lembro, o pai da pastora Miriam, quando eu casei em 1986, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para fazer festa. Ele morava em Santo André, no bairro Campestre. Falei, eu não tenho dinheiro, comprei imóveis, estou pagando. E ele falou, deixa comigo. E ele fez a festa. Exagerou um pouquinho, que levou umas cervejas escondidas também. Exagerou um pouquinho. Mas aleluia, ele queria uma festa. Por isso, você ainda que não casou, pelo amor de Deus, vai casar, faz uma festa, pelo menos para os padrinhos, ou para os pastores, ou para os líderes, ou para os amigos. Não precisa convidar todo mundo, mas convida as pessoas mais próximas. Eu não sei você, mas o ano passado, eu e a pastora Miriam fomos num casamento que foi uma festa que eu nunca tinha ido. O pastor Aloísio foi casar a segunda filha dele. Ele alugou um hotel fazenda em Pirolândia, interior de Goiás. É o sonho de toda noiva casar lá. Ele falou, Silvio Galho, eu vou convidar vocês. Falei, Aloísio, mas eu tenho que pagar passagem aérea, hotel. Ele falou, pode deixar que eu vou pagar tudo. Foi ou não foi? E chegando lá na cerimônia, ele falou, o vinho lá em Bodas de Caná acabou, mas no casamento da minha filha não vai acabar. Uma festa maravilhosa, uma festa foi em abril do ano passado.
Agora, Jesus, independente se o seu casamento teve festa ou não, Jesus nos convidou para uma festa. Agora não é a festa da ceia que nós falamos domingo passado. Aquilo lá era uma ceia, era um jantar. Aqui Jesus está nos convidando para o seu casamento. E com quem Jesus vai casar? Com a igreja, com você, comigo, com a gente. Vai ter uma festa no céu. Você vai ter que celebrar, você vai se alegrar. Olha aqui que o anjo falou: João, escreve essas coisas porque exultem, se alegrem. Você foi convidado para uma grande festa. E se você está aqui, é porque você aceitou fazer parte dessa festa. Alguns foram convidados, mas agora sabe o que estão fazendo? Jogando bola, comendo pastel na feira, tomando caldo de cana, dormindo. O que mais? Olha, acabando. Você acha que alguém que fala que é crente não vem num culto numa igreja? Você acha que a lamparina dele está acesa? Você acha? Eu não acho. Eu acho que um crente, estou falando crente de verdade. Estou falando crente de geração Neymar, não, e nem Felipe Melo. Não estou falando desses crentes hoje, não. Estou falando crente tutano, crente raiz, crente que nasceu de novo, crente que teve uma experiência genuína, verdadeira, transformadora, que o Espírito veio. Ele fala: eu tenho que estar lá com os meus irmãos, com aqueles que nasceram de novo, aqueles que vão participar da grande festa. Esses estão. Agora os que as lamparinas estão apagadas, estão por aí. Comendo pastel na feira, lavando roupa, na praia, no campo. Pega eles. Pega eles. Você pode achar que eu estou pegando um pouco pesado, filho. É que sabe o que é? É que hoje estão pregando uma coisa: que todo mundo está salvo, que tudo é graça, que você não precisa fazer mais nada, que você não entristece mais o Espírito Santo, que você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse que tinha 10 virgens e só 5 estavam com as lamparinas acesas. Apenas 5 elas tinham azeite para manter a vida dela acesa. Quantos dizem glória a Deus por isso? Você foi participar de uma grande festa. O culto, para mim, é uma celebração, é uma festa que antecede o que vai acontecer lá. Se você não gosta de vir no culto, você acha que você vai gostar de ir para o céu? Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa, eu falei para ela: você não pode ir para o céu. Eu falei: por que não? Porque eu falei: você não gosta das coisas de Deus. Se você não gosta das coisas de Deus aqui, você vai lá para o céu, vai ser chatice. Segunda coisa que a gente aprende nessa parábola é o seguinte: a igreja, que são as virgens que estão com as lamparinas acesas, elas precisam se adequar para participar da alegria do Senhor. Porque você imagine, o Senhor voltando, vai ser alegria para ele vir buscar a igreja, sim ou não? Sim. Já pensou, Jesus: agora eu vou buscar minha noiva, a minha noiva está me esperando. Aí ele vem, ele encontra as moças que a única função delas, sabe qual que era a única função dessas virgens tolas? Sabe qual que era a única coisa que elas tinham que fazer? Ficar com a lamparina acesa. Ó, filha, você não precisa fazer nada, não é nada complexo, não é nada complicado, você não precisa fazer nenhum curso de coaching, você não precisa fazer nada, é só vocês mantiverem as lamparinas acesas, é só você deixar um pouquinho de azeite aí sobrando e fica aqui. O noivo vai chegar, ele vai ficar feliz e vai levar a gente para dentro e vai ser um desfrute. A única coisa que elas tinham que fazer, elas não fizeram. A única coisa. Olha só, de 2 a 5. 5 delas eram insensatas ou tolas, depende da tradução. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lamparinas, ou como diz essa tradução, suas candeias, mas não levaram óleo. Tem crente, tem pessoas que se dizem crente, mas não tem óleo, não tem o azeite, não tem o Espírito Santo. Você pode falar: mas pastor, é crente? Tem um nome de crente. É que nem Denorex. Lembra do Denorex? Parece que é, mas não é. Lembra daquela propaganda do Denorex? Os nós mais novos não conhecem. Por isso que eu não posso pregar no culto da noite. Parece que é, mas não é. Elas pareciam crente. Elas tinham um olhar de crente, elas se vestiam como crente, elas tinham um linguajar de crente, elas tinham até uma aparência de crente, mas elas não eram crente.
É que nem alguns irmãos. Tem irmãos que você olha, você fala, ó, tá de paletó, é crente. Tá de Bíblia, é crente. Ah, a linguagem dele é crente. Mas não é. Eu me lembro, na primeira igreja batista em Santo André, da qual nós viemos, que plantou essa igreja, tinha o pai do pastor Edson, se chamava Liberino. Era um senhor que tinha uns 70 anos, um doutor, um mestre. E ele falava, ele era muito sério. Ele falava, meu jovem. Naquela época eu era jovem, só para você saber. Quando você vê um homem com uma Bíblia embaixo do braço, não pensa que ali está indo um crente. Ali está apenas indo um homem com uma Bíblia embaixo do braço. Porque tem gente que parece que é. Tem gente que canta música gospel e não é crente. Tem pastor que não é crente. Tem líder que não é crente, tem diácono que não é crente, tem presbítero que não é crente, tem missionário que não é crente. Por quê? Porque eles não têm o azeite. O azeite aponta para quem? O Espírito Santo. E Paulo, ele vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Pastor, e como que eu sei que eu sou crente? Você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem o azeite, você quer viver em santidade, você quer fazer a vontade de Deus, você obedece os mandamentos do Senhor, você sabe, você tem evidência se você é crente ou não. Quantos podem dizer um glória a Deus aí, aleluia? Então essas moças aqui, eu sei que alguns falam que elas eram crentes, mas elas não eram. Tem gente que tem o seu nome no hall de membros, mas não tem o seu nome no livro da vida. Tem gente que tem até carteirinha. Ó, pastor, é carteirinha. Nossa igreja não tem carteirinha não. Mas tem igreja que tem carteirinha, ó. Eu sou aqui membro da igreja tal. Isso não quer dizer nada. O que importa é o seguinte: você tem azeite, você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, você tem a natureza divina dentro de você, você foi regenerado, você é inclinado às coisas do céu. Aí sim, você tem azeite. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia! A terceira coisa que a gente aprende nessa parábola aqui, que são muitas coisas, mas eu quero ser rápido. A terceira coisa é que é possível fazer uma preparação inadequada. Olha só. Mateus capítulo 25, verso 6, diz assim: à meia-noite. Que horas apareceu o noivo, irmãos? Meia-noite. Você acha que isso são horas de aparecer o noivo para um casamento? Apesar que tem umas noivas aqui da igreja que está beirando isso aí. Os pastores vivem reclamando que marca o casamento. Aí eu falo, ó, tolerância de meia hora é charmezinho. Meia hora. A pastora Miriam não atrasou nem um minuto no dia que eu casei com ela. Nem um minuto. Nem um minuto. E esse casamento atrasou, sabe por quê? Porque as madrinhas que eram as virgens não estavam prontas. Eu não sei se você já foi num casamento onde a noiva já chegou e o noivo já chegou e os padrinhos não chegaram. Você foi num casamento? Alguém já foi num casamento? Não te dá uma raiva? Ah, pastor, eles vieram de longe. Planejamento, gastou 5 horas, faz o planejamento. Filho, depois que Jesus veio do céu para a terra, não tem mais lugar longe. Tudo ficou perto. Aí, veja bem, essas moças, elas não viram que elas estavam atrapalhando o casamento. É possível fazer uma preparação inadequada. E eu estou pregando essa mensagem para quê? Para que o dia que Jesus voltar, que pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 10 anos, pode ser que você nem veja Jesus voltar, você já morreu, não sei. Mas que você esteja cada dia preparado, para que esse dia não pegue você como se Jesus, que é o noivo, fosse um ladrão. Amém, meus irmãos? Então, havia uma preparação inadequada. No versículo 7 diz assim: então todas as virgens acordaram e prepararam. Quando eles ficam sabendo que o noivo atrasou e que agora houve um grito: olha, o noivo chegou! E aí, tinha 5 que estavam preparadíssimas. O noivo chegou, aqui tem azeite para mim, tem uma reservazinha. Mas infelizmente, as insensatas não tinham reserva. Olha o verso 8 que diz:
As insensatas ou tolas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Deixa eu falar para você. Tem coisas que eu posso fazer por você e você pode fazer por mim. Sim ou não? Tem coisas que eu posso. Eu posso ministrar a palavra para você, eu posso te aconselhar, eu posso orar por você, eu posso discipular você. Eu posso fazer isso, sim ou não? E você pode fazer isso também com seus discípulos, sim ou não? Agora deixa eu falar para você, tem coisas que eu não posso fazer por você. Eu não posso pegar o óleo que está em mim, o óleo que eu produzo todo dia, através da minha oração, da minha devoção, das minhas disciplinas espirituais, falar, vou repartir um pouco com você. Não, você que tem que encher as suas candeias todos os dias. Quantos entendem que eu estou falando aí? Diga aí glória a Deus. Por isso que o grande pregador inglês Spurgeon disse assim: é uma pena que alguns somente buscarão abastecer a sua lâmpada quando estiverem para morrer, ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna. Eu sei que tem pessoas, olha para cá, que na hora que estão lá no leito da morte, que o camarada já não está mais consciente, ele chama Jesus de Genésio, aí você vai lá e fala assim: você aceita Jesus? E ele nem sabe o que está falando, aí ele aceita. Aí você fala, foi salvo. Eu não sou tão seguro disso não, para te falar a verdade. Eu, na verdade, gostaria que todos fossem salvos. Esse é um desejo, eu gostaria que todo mundo fosse salvo, que até meu pior inimigo estivesse lá no céu. Eu desejo isso. Mas esse negócio de no último minuto, pastor, a pessoa nunca quis saber de Deus, mas lá no último minuto, ela nem falava, ela fez assim para Jesus, foi salva. Eu gostaria de acreditar nisso, mas eu não acredito. Eu não acredito porque tem pessoas que ela já está inconsciente. Tem pessoas que, infelizmente, ela já não sabe nem o que está fazendo. A decisão por Cristo é uma decisão consciente. Eu tenho que ter certeza que eu estou dizendo sim ou não. É que nem as crianças, por exemplo. A nossa igreja, ela só batiza a criança a partir de 12 anos. E por que nós fazemos isso? Você acha que eu pegar um bebezinho aqui, desses que foram apresentados aqui, eu vou falar, bebezinho, você se arrependeu dos seus pecados? O que ele vai falar? Gugu gagá. Ele não sabe fazer, ele não tem consciência, não é? Agora, os pais, obviamente, já consagraram essas crianças a Deus. Elas foram consagradas a Deus e agora elas vão ensinar as crianças no caminho do Senhor. Amém. Agora, eu falar que o pessoal lá no último minuto, não quis saber de Deus, não quis saber de nada, mas lá no hospital, lá entubado, você aceita Jesus, aí todo mundo é salvo. Isso eu não consigo acreditar não. A salvação é uma decisão assim, consciente. Eu quero Jesus, eu estou tomando uma decisão, a minha vida precisa do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Espírito Santo me regenere, eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver uma nova vida, eu quero agradar o Senhor. É uma decisão consciente. Eu sei que vocês não gostaram disso que eu estou falando, porque muitos de nós, inclusive eu, já foi em hospital lá no último minuto, a pessoa e aceitou. E a gente quer que todo mundo seja salvo, você quer que todo mundo seja salvo, porque você tem um amor de Deus no seu coração. Você quer que todo mundo se salve. Pensa aí no seu pior inimigo. Você quer que ele seja salvo também, sim ou não? Mas eu não tenho tanta certeza, baseado nessa parábola, que todos serão salvos nisso. Porque é necessário que eu tome uma decisão consciente. Quantos entendem o que eu estou falando? Mesmo que você não concorda, dê glória a Deus também. Você não precisa concordar com tudo. A quarta coisa que a gente aprende nessa parábola é que a segurança do futuro depende da diligência do presente. Olha só. A minha segurança do meu futuro depende do que eu estou fazendo hoje. Olha só, Mateus 25, 9. Elas responderam, as sábias, porque as tolas pediram azeite. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas, à meia-noite você vai comprar o que, filho?
E saindo elas para comprar óleo, é só cachaça meia-noite nas boates. Óleo você não vai achar. Você vai abrir, você vai encontrar a igreja aberta meia-noite, célula aberta meia-noite, discipulador acordado meia-noite. Só cachaça. E aí? Não é? Adega. Aliás, marido, ou mulher, se você vê seu marido andando por aí à meia-noite, desconfie. Está atrás de adega, porque você conhece igreja aberta à meia-noite? A não ser que tenha uma vigília. Mas vigília não tem todo dia. Agora, elas foram sair, elas foram comprar, o azeite vou comprar, mas elas já deveriam ter comprado. Por exemplo, toda segunda-feira eu faço compra. Eu gosto de fazer compra em casa. Minha mulher me dá a listinha, já até antecipou, ela está mandando até de domingo para me fazer compra de segunda, para mim não esquecer nada. Porque às vezes eu esqueço algumas coisas. Aí eu não compro as coisas. Aí eu falo para ela, ó, não deu para comprar. Ela fala, nós vamos comer o quê? Eu falo, é que eu esqueci de comprar. Não, filho, você tinha que botar isso na sua agenda. Essas moças aí também, a única coisa que elas tinham que fazer era encher a lamparina de azeite e ter uma reserva. Eu não sei você, mas quando eu compro coisas para casa, eu compro um pouquinho a mais. Você não compra? Porque se vê um parente lá, ovo, você que é o atleta aqui da igreja, ovo que tem muita proteína. Por exemplo, eu vou consumir, fala quantos ovos? 10 ovos na semana. 10 por dia? Por dia? Aí também não dá para comprar tanto assim, hein? 150 ovos, aí tem que comprar uma granja, né? Agora vamos dizer assim, você está aí, vamos usar um exemplo do pastor Jefferson. Vamos dizer que esses 10 ovos está fora do normal, pelo amor de Deus. Vamos dizer que você come 2 ovos por dia. A semana tem 7 dias, 14 ovos. Você vai lá e compra 14 ovos. E se chega seu cunhado fora de hora em casa? Acabou o seu ovo da semana. Eu estou lembrando uma história. Nós temos um pastor na vinha chamado Giles. Ele é inglês. Ele é inglês. Já falando de comida. E quando eu encontro pessoas de outros países, eu costumo perguntar para ele o que eles estranham no nosso país. Para saber o que um estrangeiro pensa da nossa cultura. Porque você acha que a nossa cultura é maravilhosa, né? E aí, eu falei, Giles, quando você casou com a Silvia é amiga nossa, é da vinha, ela é missionária também. E eu falei, você casou com uma brasileira, o que você estranhou mais na Silvia? Que eu gosto de saber, porque quando eu vou para outro lugar, eu já entendo como um estrangeiro pensa a nosso respeito. E ele falou, pastor Silvio, quer que eu falo mesmo? Eu falei, quero saber. Ele falou o seguinte, que ele foi no mercado, e lá ele comprou 6 laranjas. 6 laranjas para a semana. Para a semana. O inglês faz isso, é 6 laranjas na semana. E ele falou que ele comprou, o que ele pensou? Todo dia no almoço ele descasca uma laranja e ia cortar metade para ele e metade para ela. Meia laranja cada um. Falei, pô, legal. Vê aí como é a sua cultura, só para você saber. E ele falou, pastor, no primeiro dia de casamento, sabe o que aconteceu? Eu botei as 6 laranjas, estava lá na fruteira, e ela foi chupando uma por uma, e chupou as 6 num dia só. Ele falou, pastor, que loucura vocês brasileiros. Falei, loucura é você que só chupa meia laranja por dia. Olha como é a minha cultura aí. Só estou dizendo que, normalmente, quando você compra algo, você tem que comprar algo que sobre. Você consome 20 quilos de arroz, compra 22, porque você pode ter um extra ali, o café, compra um pouquinho a mais. Mas essas nécias, sabe o que elas fizeram? O que minha mãe fazia lá no Camilópolis de Santo André. Acabava o mês. Não, acabava o açúcar antes de acabar o mês. E aí minha mãe, sabe o que fazia? Lá no vizinho. Dona Sebastiana, uma xicrinha de açúcar que o meu acabou. Dona Sebastiana,
ela não comprava o suficiente. E no mês seguinte era o contrário. A dona Sebastiana fazia a via sacra ao contrário. Dona Iraci, acabou meu pó de café. Filho, que vida é essa? Eu sei que isso é um momento, você pode passar por isso, um momento difícil, complicado, desemprego. Eu compreendo perfeitamente. A nossa igreja, a gente tenta ajudar com cesta básica. Mas isso não pode ser o normal na sua vida. O normal na sua vida é você ter sobrando. Oh, quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Aleluia! Então, deixa eu falar para você. A moral dessa parábola, dessa história, é que tem coisas que você não empresta. Tem coisas que não dá para emprestar, é sua. Você tem que produzir. Você não empresta vida espiritual. Você não empresta piedade. Você não empresta relacionamento com Deus. Você não empresta unção. É você que constrói isso, através da sua vida piedosa, através das suas disciplinas espirituais, de oração, de jejum, de celebração, de ir na célula. Você que tem que construir isso através da sua vida devocional diária. Eu vou encher as minhas lamparinas. Então, o que essas nécias e tolas não sabiam, que tem coisas que são intransferíveis. Eu não posso transferir, eu tenho que produzir. Quantos entendem o que eu estou falando? Dão glória a Deus. E em quinto lugar, o que essa parábola nos ensina é que a porta da festa, porque as bodas do cordeiro vai ser uma grande festa, mas essa porta, um dia, ela vai fechar. Eu sei que tem uns novinhos aí, a turminha da geração Nutella, que está pregando que a porta vai ficar aberta o tempo todo. Mas não tem um versículo na Bíblia que diz que a porta vai ficar aberta o tempo todo. O que a Bíblia nos dá embasamento é que a porta vai se fechar. Olha só, Mateus 25:11. Mais tarde, essas virgens tolas, insensatas, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós, porque a porta estava fechada. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Eu sei que tem uns carinha aí que interpreta esse versículo, que eu as conheço, de outra forma. Mas aprenda uma regra de interpretação bíblica. Uma regrinha, a primeira regra: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Eu sei que tem uns teólogos que pegam esse aqui, eu não os conheço, e ele pega essa palavrinha, ele vai lá no original, vai no hebraico, vai no grego, que dá uma confusão na sua cabeça, e no fim ele fala que elas são crentes. Mas Jesus ia dizer para as virgens que eram crentes: eu não as conheço. Eu não as conheço. Quando a porta é fechada para sempre. Ela não vai ser mais aberta. A porta vai ser fechada para sempre. E tem pessoas que são religiosas, mas não conhecem Jesus. Tem alguns, meus irmãos, que até profetizaram, expulsaram demônios. Tem pessoas que, na verdade, fizeram até a obra para Deus. E Jesus vai falar, alguns vão chegar para Jesus nesse dia e vão falar: olha, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos o enfermo. E Jesus vai dizer para eles: eu não vos conheço. Misericórdia. Essa é uma parábola de vigilância. Vigilância. Porque para Jesus não conhecer, por isso que eu oro quase todos os dias aqui no prédio da igreja. E uma coisa que Deus tem me levado a orar nos últimos dias é o seguinte: que os nossos filhos também tenham uma experiência verdadeira com Deus. Porque às vezes
Os nossos filhos, às vezes, eles vêm na igreja porque a gente vem. E é bom que venha mesmo. Mesmo que venha obrigado ou amarrado, venha. Mas é mais importante que isso, que eles tenham a sua experiência individual. Porque o azeite que o Espírito me concedeu, e o azeite que o Espírito te concedeu, você não pode transferir para os seus filhos. É algo intransferível. É algo que ele mesmo tem que produzir. É o azeite que ele tem que buscar. E vou dizer para você, a responsabilidade de encher as lamparinas com azeite não é do Senhor. Porque senão, o Senhor não ia falar para elas, não, olha, faltou o azeite. A responsabilidade de encher as lamparinas é minha, é sua, através das práticas espirituais diárias, da vida devocional, da oração, do jejum, da celebração, do discipulado. É importante que nós venhamos encher as nossas vasilhas. Eu creio que se você está aqui nessa manhã, é porque você quer encher a sua vasilha. E em nome de Jesus você está enchendo através da palavra, do louvor, da oração, da comunhão, do encorajamento. Você está enchendo as suas vasilhas hoje. Aleluia! E se a sua lamparina ainda está apagada, eu creio que hoje o Senhor pode começar a dar uma medida nova de azeite para você encher as suas lamparinas. Quantos podem dizer um glória a Deus? Em último lugar, para a gente encerrar, verso 13, nós precisamos aguardar a volta do nosso Senhor com permanência, vigilância. Com permanente vigilância. Olha, você sabe que eu sou meio metido a teólogo. Eu gosto, desde isso aí já faz 40 anos que eu gosto de estudar. Eu sou metido a teólogo, eu ouço os teólogos, eu leio muito livro. Eu sou metido a teólogo. Só que na teologia tem um problema, deixa eu explicar para você. Se você for ouvir sobre a volta de Jesus, tem alguns que vão dizer assim, ó, ainda Jesus não vai voltar porque ainda não teve, o anticristo não se manifestou, não teve a grande tribulação, o terceiro templo em Israel ainda não foi construído, e eles vão inventar um monte de coisa que vai levar você não ficar vigilante. Peraí, se nós estamos ainda no princípio das dores, depois do princípio das dores vem a grande tribulação, depois da grande tribulação ainda vem o anticristo, então peraí, então ainda Jesus vai demorar para vir. Deixa eu falar para você, não caia nesse engano. Jesus pode voltar a qualquer momento. Essa parábola nos adverte para que nós sejamos vigilantes. Pode ser que Jesus volte hoje. Pode ser que Jesus volte amanhã. Pode ser que Jesus volte daqui 10 anos, eu não sei. Mas essa parábola, ela nos ensina que a ficar vigilante. Jesus pode voltar hoje. E se ele voltar hoje, a pergunta para mim e para você é: as nossas lamparinas estão acesas? Eu estou preparado? Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado? Se Jesus voltar amanhã, eu estou preparado? Não caia nesse equívoco de falar assim, não pastor, eu ouvi um pastor falando, é assim, vai ser arrebatado um grupinho de vencedores, se eu não for, vai ter a segunda leva. Tem uns pregando aí, mas não há um versículo na Bíblia para isso. Pastor, me disseram é o seguinte, que se Jesus arrebatar a igreja, e eu ficar para a grande tribulação, eu possa me converter, ou encher minhas vasilhas na grande tribulação. Não caia nisso. Quando Jesus voltar, ele vai fechar a porta. E quem tiver com a sua lamparina acesa, vai entrar. Quem tiver com a sua lamparina apagada, vai ficar para fora. Não tem jeito. Então não acredite em coisas que a Bíblia não diz. Um princípio básico de interpretação bíblica é: a Bíblia quer dizer o que ela diz. E ela diz que quando o dono da casa se levantar, o noivo, ele vai fechar a porta.
E alguns vão ficar do lado de fora batendo. Senhor, Senhor, eu ia no culto de domingo. Senhor, Senhor, eu fui no encontro. Senhor, Senhor, eu ia na célula. Senhor, Senhor, eu era dizimista. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Isso é muito sério. Muito sério. Por isso que é importante, meus irmãos, que nós enchamos as nossas lamparinas. Ela está cheia hoje. Você vai para casa, continua cheia. Você vai estar lá na sua casa, vai estar cheia. No outro dia você acorda de manhã, está cheia. A sua lamparina vai estar sempre cheia para a glória de Deus.